Bem-vindos ao canal Fragmentos Cotidianos. Esse é o quadro Entre Escovas e Confidências, o lugar onde a fofoca é mais quente do que a chapinha. No episódio de hoje, o pancake que salvou um casamento e o supla que arruinou um jantar. Você sabe, Luísa, que um salão de beleza não é só um lugar onde se faz o cabelo. É um território sagrado, um confessionário feminino onde vidas inteiras se desdobram entre um reflexo no espelho e um café servido na xícara de louça. Pois foi nesse cenário, meio cinematográfico, meio doméstico, que conheci uma das personagens mais intensas da minha vida profissional. Uma cliente que parecia saída de um roteiro de novela de época, com uma pitada de Real Housewives e um temperamento que beirava o mitológico. Ela chegou no salão ainda jovem, sardenta, dramática e com aquele brilho nos olhos de quem se apaixona com facilidade. Por homens, por ideias, por estilos de cabelo. Havia nela algo de trágico e cômico ao mesmo tempo. E assim, em meio aos penteados e desabafos, fui assistindo sua vida se desenrolar como quem vê uma peça de teatro ao longo de décadas. E se teve um episódio que ficou eternizado em mim e nos panos de limpeza da época, foi o seu casamento. A tragédia do anti-sardina. A história começa como toda tragédia estética, com uma propaganda. Bem, na década de 90 havia um produto no mercado chamado anti-sardina, uma loção clareadora vendida como solução definitiva para sardas e manchas, um milagre engarrafado. Bastava aplicar uma pequena camada na pele e diziam que voltava ao seu estado virginal de porcelana japonesa. Minha cliente, absolutamente obcecada por apagar as sardas do rosto, sardas belíssimas por sinal, decidiu que não podia subir ao altar com a cara manchada. O problema é que ela ignorou o aviso que vinha no rótulo: não se expor ao sol após o uso. E como boa personagem trágica, no dia anterior ao casamento, ela passou o produto no rosto inteiro e saiu para resolver 1000 pendências sob o sol inclemente do ABC paulista. No dia seguinte, entrou no salão com um chapelão cobrindo o rosto, mas seus olhos já denunciavam o drama. Ao retirar o chapéu, eu vi a cena. O rosto havia despelado inteiro, literalmente, estava em carne viva. Vermelho, manchado, com áreas que pareciam ter sido raspadas com lixa. Eu não sabia se chorava ou se pegava o telefone para cancelar o casamento. Mas não. Em vez de entrar em pânico, recorri à única solução possível na época: o santo pancake que eu defendo até hoje. Hoje em dia se fala muito de base com cobertura total, corretivo de alta fixação, mas o pancake era outra coisa. Era uma massa cremosa, densa, usada por artistas de teatro e televisão, capaz de cobrir tatuagens, hematomas e até o ego ferido de uma noiva em desespero. E foi com pincel, esponja e muita reza que reconstruímos aquele rosto. O processo levou horas, camadas e mais camadas, cada uma selada com pó translúcido, como quem restaura uma pintura renascentista depois de um incêndio. E ao final lá estava, impecável, de véu grinalda e pele de cera. Se alguém notou, ninguém ousou falar. Casou-se como se nada tivesse acontecido. As fotos ficaram lindas, a tragédia foi maquiada. Como tantas na vida. Ela seguiu frequentando o salão por anos e sua fama foi crescendo. Era o tipo de mulher que, ao amar, amava com fervor. Mas se contrariada, minha filha, saía faísca. Era capaz de gestos de uma intensidade quase shakespeariana. Uma vez, foi chamada na escola da filha por causa de uma nota que considerou injusta. Em vez de recorrer à direção, partiu para cima da professora como uma leoa ferida. A cena terminou com gritos, empurrões e um telefonema constrangido da coordenadora pedindo que eu a orientasse. A cliente ia manter a compostura, como se eu fosse uma embaixadora da ONU da beleza. Outra vez, o vizinho de cima fez uma reclamação sobre um barulho da casa dela. E ela, com uma calma inquietante, subiu até a laje com uma mangueira, ligou o jato no tal apartamento e inundou pela varanda, como se estivesse lavando pecados de batismo forçado. Nunca soube se aquilo virou um boletim de ocorrência, mas sei que ela apareceu no salão na semana seguinte como se nada tivesse acontecido. Fez luzes,
tomou um café e comentou: gente folgada precisa de lições visuais. Mas o ápice, o clímax dessa comédia de erros foi mesmo o episódio do restaurante das colônias. Esses restaurantes eram um evento à parte, casas enormes com arquitetura meio alpina, mesas fartas, garçons de colete e shows ao vivo com duplas sertanejas em ascensão. Era o lugar onde se ia para ser visto, para dançar, para jantar, como em uma festa de casamento, mas sem os noivos. Ela foi com a irmã, rica, daquelas mulheres discretas, elegantérrimas, que sabiam a diferença entre bordado e renda renascença. E ela, sempre ousada, quis impressionar. Pediu que eu fizesse o corte da Ana Maria Braga, que naquela época estava num momento meio punk tropical, com o cabelo espetado, platinado nas pontas e escuro na raiz. Um visual ousado, digamos assim, inspirado no Supla. Fiz com precisão, spray de fixação máxima e uma leve torção artística nas pontas. Ela saiu do salão parecendo uma estrela da Globo, pronta para apresentar o programa Mais Você. No restaurante tudo ia bem. Até que a filha adolescente foi ao banheiro e uma senhora mais velha, apressada, simplesmente a empurrou para passar na frente. A filha sensível voltou chorando à mesa. Sem hesitar, Valdívia levantou-se com uma fúria antiga, marchou até a porta do banheiro e esperou a tal senhora sair e sem uma palavra tirou o sapato, que era de salto-agulha, de couro legítimo. Com ele, desferiu centenas de golpes certeiros na cabeça da mulher que caiu no chão inconsciente e foi parar no hospital. Resultado, ela foi banida para sempre dos restaurantes das colônias. Nunca mais um fettuccine ao som de Zezé de Camargo e Luciano. Nunca mais um rodízio com música ao vivo. E o cabelo? Desmontado, virou uma pintura cubista. Disse depois que chegou em casa parecendo um porco-espinho que tomou um choque. Nós rimos por semanas. Essa mulher, Luísa, nunca foi só uma cliente. Ela foi um espetáculo. Uma mulher que viveu no volume máximo. E embora fosse o terror dos protocolos sociais, era de uma lealdade e de um coração que faziam tudo valer a pena. Eu sempre digo, tem gente que vem ao salão para arrumar o cabelo. Ela vinha para ensinar a vida. Toda grande mulher precisa de um palco, mas algumas preferem o salão.